Os irmãos já leram essa narrativa mais de uma vez, conhecem, enfim. Mas é bom sempre olhar um outro aspecto disso, né? Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? E aí o versículo 13 ele entra num outro tema. Entramos para o Evangelho de João, nessa série de encontros com Jesus, que já é o nosso quinto texto que nós falamos disso, e hoje nós vamos olhar para o capítulo 3 do Evangelho de João e ver uma das conversas, ou um dos diálogos mais conhecidos do Novo Testamento. Muita gente conhece esse texto e o Nicodemos. E aí o texto ele narra o encontro de Jesus com o fariseu, Nicodemos, e o texto vai dizer que o Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, verso 1, uma autoridade entre os judeus. E aí eu gostaria de chamar a atenção para este homem que vem ter com Jesus à noite, não de dia. Já é um indicativo muito importante. E uma das explicações seria que Nicodemos não gostaria de ser visto com Jesus. Não gostaria que as pessoas, ou quem estava próximo dele, porque por ele ser um homem muito conhecido, gostaria de ver ele sentado com Jesus, dialogando com um nortista lá da Galileia, e ele uma pessoa muito importante, muito influente em Israel, membro do Sinédrio, então seria um pouco complicado, mas ele queria ouvir porque esse homem, Jesus, está sendo conhecido, está se tornando conhecido, famoso, e é importante para que ele pudesse pelo menos entender, se ele é um mestre em Israel, como é que esse mestre, como é que ele lida com algumas questões. Então, ter com Jesus seria algo assim, normal, ou natural, ou curioso. Agora, à noite, é para não ser reconhecido mesmo por outras pessoas. E esse é um encontro que vai nos ensinar algumas coisas, e é isso que nós vamos pegar. É um encontro que ensina algumas questões, que ensina algumas coisas. Nicodemos, ele não é uma má pessoa. Vamos logo dizer isso de entrada. Ele não é uma má pessoa. Tá bem? Ele é uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Ele não é uma pessoa ruim. Não é isso. Nicodemos não é assim. Pelo contrário. Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa justa, ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa honrada. Esse é o Nicodemos. Então ele não é uma pessoa ruim, de jeito nenhum. É uma pessoa que faz as suas coisas corretamente, que segue a lei, que faz de tudo para ficar dentro daquilo que ele acreditou, que ele foi ensinado. Então esse é o Nicodemos. Mas ele é alguém que tem assim uma questão muito interessante, que é a minha vivência, a minha família, como fui ensinado, faço parte do Sinédrio, mas ele é alguém justo, ele é alguém que quando vê uma injustiça, quando vê uma dificuldade, quando vê um problema, ele quer tentar resolver, ele quer tentar solucionar, ele quer fazer justiça a alguma certa situação. Isso nós vemos na Bíblia, por exemplo, no Evangelho de João. Você que está com a sua Bíblia aberta pode ir até lá, no capítulo 7, versículo 50, que diz assim, capítulo 7, 50. A história do Nicodemos. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, para saber de quem que nós estamos falando, esse que tinha procurado Jesus, capítulo 7, versículo 50, perguntou-lhes. Eles estavam discutindo, e aí, como é que vai funcionar isso? Como é que nós vamos resolver essa questão aí de Jesus? Nós vamos acusá-lo de alguma coisa, não vamos?
Então ele toma a palavra no Sinédrio e começa a falar sobre isso, mas não se identifica como um discípulo de Jesus. Então perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? É isso que ele questiona, por exemplo, com o Sinédrio. Então ele vê a necessidade de intervir naquela situação em que eles estão discutindo: vamos acusar esse homem aí de Nazaré do quê? Qual o crime que nós podemos imputá-lo e complicar um pouco mais a vida dele? Ele falou assim: é justo isso? A nossa lei diz que vocês podem fazer isso sem primeiro ouvir o que ele tem a dizer? Esse é o Nicodemos. Por isso o narrador fala assim: aquele que foi ter com Jesus, ou aquele que teve um encontro com Jesus, ou aquele que procurou Jesus. Ele tem qualidades, ele tem ofícios, ele é fariseu. Capítulo 3, versículo 1. Ele é um fariseu. Ele é um fariseu dedicado na lei, principal dos judeus. Era membro do Sinédrio. E o Sinédrio era algo importante, não era qualquer lugar. O Sinédrio era um lugar dedicado apenas a uma elite de Israel, que tinha um nome, certo nome de família, que tinha uma certa linhagem, e muitas poucas pessoas ocupavam o Sinédrio. E o Nicodemos está entre eles. Então não é alguém assim, sem nenhum tipo de embasamento familiar, enfim, da lei para estar ali. E era um lugar de honra. Só ocupava o Sinédrio quem tinha uma certa honra. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio controlava basicamente tudo. Nós pensamos aqui, hoje, no nosso sistema de administração, a prefeitura, o fórum, né? Se nós pensarmos nisso, cartório, enfim, esses sistemas que nós temos de administrar a vida pública, isso era o Sinédrio, era concentrado tudo lá. Tudo era concentrado no Sinédrio. Eles julgavam todas as questões de ordem social, política, econômica, religiosa do povo. Era tudo concentrado ali. Por isso os homens tinham que ter sabedoria, tinham que ser versados na lei, tinham que ser, na época, como eles disseram, doutores da lei, porque toda a vida do povo era concentrada num só lugar. Esse era o Sinédrio. E o Nicodemos, então, faz parte disso. Perceberam? O homem não é fraco não, né? É isso aí. O Nicodemos faz parte disso. Só que o Nicodemos tem simpatia por um certo Galileu. Ele tem simpatia porque ele ouviu falar de um Galileu, lá de um lugar que ninguém, dá nada. Nazaré, então, nem se fala. Né? Um lugarzinho lá no meio do nada, no norte do país, que ninguém liga para nada lá mesmo. O negócio mesmo é aqui no sul, Jerusalém, Redondeza, aqui Judéia. Lá ao norte só sai coisa maluca. Lá, como diz Natanael, pode sair coisa boa de lá? Não sai nada. Então, mas ele ouve falar então desse Galileu que está sendo assim a sensação do momento. Ele não era tocador de forró, mas era uma sensação do momento. Lá vem esse homem. E todo mundo quer saber, quem é esse homem? Esse homem faz o quê? O que ele está dizendo? O que ele fala? O que ele realiza? Quais são as ações dele? E Nicodemos, preciso sentar com esse homem, porque eu preciso ouvir esse homem. Eu estou ouvindo muita coisa, gente que fala muito, diz que ele é um charlatão, outro diz que ele está enganando o povo, outros dizem que ele está fazendo milagres, outros dizem que ele está pregando para o povo. Eu preciso sentar e encontrar com esse homem, porque eu preciso olhar para ele e ouvir o que ele tem a dizer. E assim como há pessoas que têm simpatia por Jesus ou pela igreja, enfim, né? Mas não querem se comprometer, mas porque ouviu falar, porque acha legal, acha bonito, enfim. O Nicodemos é assim, é alguém assim. Vamos olhar então para o Nicodemos, irmãos? Nicodemos é alguém que não quer se comprometer com Jesus. Ouve, escutou da fama dele, sabe que tem um certo Galileu fazendo burburinho aí, mas ele não quer se comprometer com Jesus. Nicodemos é assim. Quando Nicodemos se encontra com Jesus à noite, na linguagem do Evangelho de João, é significativo. Quando ele encontra com Jesus à noite, está dizendo, ele, Nicodemos, esse homem tão importante no Sinédrio, tão importante para o seu povo, tão importante para Israel, enfim, esse homem não quer se comprometer, ele não quer ser visto com esse Galileu do norte. Não quer ser visto. Na linguagem, então, do Evangelho de João, Nicodemos está e continua nas trevas, não na luz. Porque se você já leu o Evangelho de João, você vai perceber o seguinte, que ele tem um dualismo muito forte. Luz, trevas, verdade, mentira. Ele sempre faz esse dualismo, sempre. E esse dualismo é importante na narrativa. Quando ele diz que Nicodemos veio ter com Jesus à noite, ele está dizendo, ele continua nas trevas. Ele está escuro ainda.
Está muito preto para ele as coisas ainda. Está muito escuro as coisas para ele ainda. Ele não consegue ver a luz ainda. Ele não consegue ver branco ainda. Esse é o Nicodemos. E aqui nós temos algo interessante. Porque o Nicodemos, ele vem ter com Jesus, eu fico imaginando que hora que seria isso, né? Não fala, né? Mas só fala assim, inteira noite, provavelmente de madrugada. Aí deve ter enviado alguém e falou assim, olha, sabe o Nicodemos, Jesus? Sei, então, Nicodemos, então. Ele quer sentar aí para ter um papo contigo, para conversar. Mas ele disse que só quer conversar lá para as 3 horas da madrugada. Pode ser? Provavelmente é isso, queridos. Porque a noite, para os judeus, terminava às 6 horas do dia. 6 horas do dia. Não o nosso, hoje meia-noite, né? Termina. 6 horas do dia. Então, a partir das 6 horas, começava a noite. Mas aqui é a noite mesmo, né? À noite. O texto não fala. Mas aí nós temos alguém que se diz que é conhecido, ou que quer ser conhecido, ou que quer se tornar amigo, entre aspas, de Jesus. Você já ouviu alguém dizer que quer se tornar amigo de Jesus? Eu já ouvi alguém dizer para mim uma vez, né? Mas eu sou muito amigo de Jesus. Legal, bacana, né? Mas não quer se comprometer também com ele. É muito amigo, mas não quer se comprometer com ele. Nós estamos falando de pessoas que não têm um caráter, não é isso. Nós estamos falando de pessoas, assim como Nicodemos, que tem todo um histórico legal, enfim, mas não quer se comprometer com o Evangelho. E nós não estamos falando de pessoas que vão aos cultos de vez em quando, participam de uma coisa ou outra e tal. Nós estamos falando de pessoas que gostam até, que até participam, enfim, mas não se comprometem com Jesus de fato. Não se comprometem com Ele. Estão em alguns lugares, estão em alguns cantos, mas não conseguem se comprometer com Ele. O que é se comprometer, então, com Jesus? Nós perguntamos isso ao texto, e o texto responde. O que é se comprometer com Jesus, Nicodemos? O que é se comprometer com Ele? Para Jesus, o que é se comprometer com Ele? Ele vai dar a resposta. Qual a resposta? Nascer de novo. Isso aqui faz uma diferença muito grande. Nascer de novo. Não basta ser conhecedor da lei, não basta ter um caráter bacana, não basta ser alguém justo, correto, como era Nicodemos, alguém que queria ser amigo de Jesus, alguém que admirava Jesus de longe, alguém que estava sempre escutando com muita satisfação o que Jesus andava fazendo, mas também queria se encontrar com Jesus à noite, não queria ser visto com ele, não queria se comprometer com a mensagem dele, não queria se comprometer com as pegadas que ele estava deixando, com os gestos que ele estava fazendo, com aquilo que ele estava falando. E esse homem, então, tem uma resposta. O que é que se comprometer? O que significa isso? Jesus vai responder. Se comprometer significa nascer de novo. Nascer de novo. E aí uma pergunta que ele faz, mas como é que é isso? Como é que é nascer de novo? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe, e aí de novo eu saio? Como é que é isso? Pô, Nicodemos, não dá uma dessa, não é isso. Você é mestre, você é alguém versado, você, né, é esperto, você é inteligente, não vamos dar uma dessa. Não é essa a ideia. Preste atenção que eu vou te explicar, vamos ver se você consegue entender. Nascer de novo é aderir à prática de Jesus. Como é que é, pastor? Nascer de novo é aderir, ou seja, se comprometer com a prática de Jesus que gera vida. Isso é nascer de novo. Nascer de novo aqui não é voltar para a barriga da minha mãe, Nicodemos. Não é essa, não tem como isso. Isso é praticamente impossível. Né? A não ser para Deus, mas isso é praticamente impossível. Nascer de novo é se comprometer com a prática de Jesus, aquilo que ele faz, aquilo que ele diz, aquilo que ele instiga os seus discípulos a fazer também. Isso é nascer de novo. Essa é a concepção de nascer de novo. Para nascer de novo, é preciso se comprometer com a prática de Jesus, irmãos. Isso aqui tem muito a nos dizer. Porque às vezes nós temos assim, gostamos de ir, às vezes, nos cultos, gostamos de participar em alguma coisa ou outra, estamos aqui em alguma, enfim, uma situação ou outra, mas nós não conseguimos nos comprometer de fato com Jesus. Não conseguimos nos comprometer com a prática de Jesus. E para se comprometer com a prática de Jesus, o texto vai dizer, é preciso se identificar com Ele. Se identificar com Ele de uma maneira significativa. Quantos aqui estão com o seu RG? O seu registro? Todo mundo está? Todo mundo tem seu RG? Eu não estou, então. Todo mundo tem? Muito bem.
Você anda com o seu documento porque você diz, o meu nome é fulano. Mas como é que eu vou saber que seu nome é fulano? Meu nome é fulano porque está aqui. Eu tenho o meu registro geral aqui, você pode ver que é meu número e tal, enfim, nós somos um número mesmo, em tudo quanto é canto, mas está aí, minha foto para dizer quem são meus pais, está aí. Então, você se identifica. As pessoas sabem quem é você por conta disso. Se você vai fazer qualquer outra coisa que exige alguns documentos, você tem que falar assim, quem é que prova que você é você? É isso prova que eu sou eu. Minha habilitação, meu RG, enfim, isso prova que sou eu. Você se identifica assim. Com Jesus não é diferente, queridos. Com Jesus não é diferente. E sabe como é que ele vai dizer para se identificar? Ele vai dizer o seguinte, versículo 3, capítulo 3, versículo 5, você que está com a sua Bíblia aberta. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Isso para o Evangelho de João é muito, mas muito mesmo importante. Quando ele fala assim, digo-lhe a verdade. Quando ele abre uma sentença de Jesus, digo-lhe a verdade, é no sentido assim, preste atenção, para aí, parou? Suspende aí o que você está pensando. Preste atenção no que eu vou dizer agora, tá bom? Porque a ideia da verdade é isso mesmo. Quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a verdade e o caminho e a vida é uma pessoa, Jesus. Então ele fala assim, digo a verdade. Para um pouquinho, preste atenção no que eu vou dizer para você. Para nascer de novo não é voltar para a barriga da mamãe, tá bom? Não é isso. Para nascer de novo é preciso se comprometer com a prática de Jesus. Mas para se comprometer com a prática de Jesus é preciso uma coisa. Qual é? Versículo 5. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Água e Espírito. E Espírito na sua Bíblia deve estar, e com certeza está, com letra maiúscula. O que isso significa? Por isso que é bom abrir Bíblia, né? Significa o seguinte, para se comprometer com Jesus é preciso se identificar com Ele. E para se identificar com Ele, o batismo é o caminho. Água. E o Espírito é quando nós assim ou entendemos e compreendemos a caminhada de Jesus e Ele faz com que isso seja revelado a nós cada vez mais. É o Espírito. E essas duas coisas andando junto, o batismo, porque eu me identifico com Ele, com o batismo, água, claro, é água. E o Espírito, porque é esse Espírito que me dá condições de entender na prática de Jesus, porque no Evangelho de João é o Espírito Santo que nos revela o que Jesus quer que nós façamos. Não é o contrário hoje. Hoje as pessoas ficam buscando o Espírito, né? O Espírito, venha. Uma vez um fulano falou para mim assim, pastor, nós vamos fazer, um colega, pastor, nós vamos fazer o culto lá na igreja, culto do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, o que é isso, meu cara? O culto do Espírito Santo não existe em lugar nenhum da Bíblia. Não, porque precisa buscar, o Espírito não precisa buscar nada. O Espírito ele serve para apontar para Jesus, só para Ele. O Espírito faz isso, aponta para Jesus. E aí é com o Espírito também que nós adoramos a Deus. É por isso que Jesus, quando conversa com a mulher samaritana, ele diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, esse Espírito também é aquele que vai dizer a nós o que é que Jesus espera de nós. Por isso que no Evangelho de João, o Espírito Santo está sempre apontando para a cruz. Aponta sempre para a cruz. Ele sempre vai estar dizendo, olha, é isso que Jesus gostaria que você fizesse. É esse caminho aqui que você precisa trilhar. E é por isso também que no Evangelho de João é o Espírito que nos convence do quê? Do juízo e do pecado. É Ele. Quando nós entendemos isso, ele está dizendo o seguinte para Nicodemos. Nicodemos, preste atenção, meu querido. Ninguém, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É isso. Você é muito bom, você entende muito das coisas, mas você precisa entender isso. Para se comprometer com a prática de Jesus, é preciso ter duas situações muito claras, água e Espírito. A prática de Jesus, irmãos, qual é a prática de Jesus? Aí nós vamos começar a entender as coisas. Eu espero que, quando pessoas entendem Jesus, conseguem entender Jesus, conseguem compreender o que Ele quer, e reconhece isso, não aceita, tá? Reconhece isso, e entrega a sua vida a Ele, quando isso acontece, eu entendo que essa pessoa transforma algumas situações da sua vida,
ela transforma as prioridades da sua vida. Algumas coisas a ela ficam de modo diferente, ela começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Porque eu entendo, e a Bíblia se ensina, que é o Espírito Santo de Deus que vai fazendo isso gradativamente. E é por isso que Paulo vai falar que esse processo ele chama de santificação. Ele vai fazendo isso gradativamente. Então, quando isso acontece, seria natural, normal, comum, que as pessoas, então, reproduzissem a prática de Jesus. A prática de Jesus. E qual é a prática de Jesus? Qual é a prática de Jesus? É a valorização dos excluídos e marginalizados. É só ler os evangelhos. É alguém que está com compaixão, que olha para as pessoas com compaixão. É alguém que olha para as pessoas com perdão. Está nos evangelhos, é a prática de Jesus. Esses dias eu estava conversando com alguém, né? Tentando dizer o seguinte, que Jesus, em algum momento, disse para a gente pegar a espada. E se ele tivesse arma na época, ele pegava exatamente isso também. Eu falei, meu querido, você está redondamente equivocado. Não tem isso. Aliás, só tem 2 textos, um em Lucas, capítulo 9, e outro em Mateus. E os 2 estão fora de contexto que você está trabalhando com eles aí, que você está citando. Você não sabe o que está dizendo. A prática de Jesus é totalmente adversa do que nós pensamos, irmãos. É totalmente fora de tudo que é comum a nós, nas nossas intrigas, nas nossas mágoas, tudo que é incomum a nós. Isso é a prática de Jesus. Ele subverte as coisas, ele muda as coisas, ele troca os eixos. Ele desloca a gente, ele de fato tira a gente de um lugar, da nossa zona de conforto e joga para outro lugar. Essa é a prática de Jesus. A prática de Jesus, quando ele olha para alguma situação e ele espera, os discípulos esperam, não, agora o bicho vai pegar e ele vai descer para o rei de todo mundo agora. É isso o fato. Jesus, vamos orar aqui para descer fogo do céu, acabar com todo mundo. Assim, vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês são tudo malucos. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Comece a prestar atenção no que eu estou dizendo para vocês. Mas Jesus, são samaritanos. Eles fizeram essa raça, não presta não. Não, eu não vim fazer isso. Não é essa a ideia. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Presta atenção no que vocês estão falando. A prática de Jesus é assim que envolve as nossas vidas e ele vai ser um dos grandes incentivadores a promover a paz, a justiça e o meio equitativo da convivência. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele está dizendo para Nicodemos, então, Nicodemos, nascer de novo é se identificar com aquilo que faço, com aquilo que estou fazendo. E para isso você tem duas coisas fundamentais, que é água e espírito. A prática de Jesus não se dá, então, irmãos, meramente por meio de uma imitação, não tem como, mas se dá no comprometimento dos cristãos e suas consequências práticas. Essa é a prática de Jesus. Não tem como você imitar Jesus, está bem? O Paulo até que dá, né? Em algum ponto, né? Quero ver imitar ele nas situações que ele enfrentou, né? Fome, sede, aí não dá. Mas, enfim, não tem como imitar Jesus. Vou imitar Jesus, igual o Henrique Cristi. Não tem como, né? Não tem como. Porque o pai me enviou. Não tem como. Não dá jeito. Imitar Jesus não tem como. Mas o que é possível? O que é possível é se comprometer com a praxis dele, ou seja, se comprometer com a prática dele, que tem consequências para a nossa vida. No caso de Nicodemos, então, tem que nascer de novo. Mesmo sendo velho. Ou seja, velho na sua concepção de Deus, velho na sua concepção de lei, velho na sua concepção de vida. É isso, velho. Ele está dizendo, você precisa trazer à sua memória algumas situações que são bem claras. Essas suas concepções de Deus, de lei, de vida, elas estão obsoletas, elas estão muito velhas. Você precisa renovar isso. Então é preciso assumir uma vida com Ele. E é preciso fazer algumas questões, ou é preciso ter algumas ideias, ou é preciso ter alguns parâmetros para que isso possa acontecer. E ele vai dizer isso. Tá bom, Nicodemos. Versículo 10. Ele vai dizer assim para ele, disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então, preste atenção. Vou tentar dizer a você o que nós podemos fazer para que você possa entender isso. Dar a você algumas concepções. Primeiro, afinal de contas, o que é preciso, Nicodemos, para fazer? Viver nessa vida, pelo menos, de 2 maneiras. De 2 maneiras. Quando você entende isso, que você se identifica com a praxis de Jesus, com a prática dele, e aí ele já está antecipando por meio da água e do Espírito, ele vai dizer o seguinte, por meio,
Há duas maneiras que são claras para você entender isso. Versículo 6. Diz assim, ó, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aí você assim, e? O negócio tem, nasceu de uma, não é, nasceu de outra, então é? Como é que é isso? Como é que se dá isso? Carne, aquele que nasce da carne é aquele que está fechado em si mesmo, essa é a linguagem. É egoísta por si mesmo. Só pensa nele, só pensa nas situações dele, não está interessado nos outros, só pensa no bem de si, está fechado em si mesmo. Esse, então, Jesus está falando para Nicodemos, é carne, é carne. Porque a Bíblia não tem uma palavra para egoísmo. A palavra que a Bíblia usa, que o Novo Testamento usa para ser centrado em si mesmo, é carne. Então, quem é assim, só vai pensar em si mesmo, não vai pensar em mais nada. Agora, nascer do Espírito, quem nasce do Espírito, e aí o Espírito na sua Bíblia está em uma letra maiúscula, outra letra minúscula, quem nasce do Espírito é impulsionado por Deus. E quando é impulsionado por Deus, isso se dá de várias formas. Mas quando é impulsionado por Deus, essa carne não tem mais esse domínio, porque o Espírito é que dá lugar a essa nova vivência. E isso se expressa de maneiras diversas. Se expressa, por exemplo, no batismo, mas também não é apenas a água, que é o suficiente aqui no Evangelho de João. É preciso ser preenchido por esse Espírito. E esse Espírito, então, que vai fornecer, que vai dar condições para que essa carne que habita em nós, esse centramento em si mesmo, ela possa ir saindo, possa ir sendo tirada, e o Espírito, então, possa ser impulsionado por Deus para que a vida possa gerar outras novas perspectivas da nossa comunidade. Essa é a concepção que o Nicodemos está tendo com Jesus. Para a gente concluir, irmãos, parece que o Nicodemos começou a entender Jesus e gostaria de retribuir isso. Ele começou a entender Jesus. A Bíblia não vai dizer que ele começou a entender Jesus, falou assim, a partir de agora eu vou seguir assim, de perto e entender bem o que está dizendo, o que está falando, enfim. Mas ele foi compreender isso um pouco tarde. Ele foi compreender isso um pouco tarde. Ele foi compreender isso depois que Jesus morreu. Aí ele vai compreender isso. Ele é alguém que está deixando, então, o medo, saindo da escuridão, na linguagem do Evangelho de João, e agora ele está passando para a luz, porque ele vai entender isso um pouco tarde, não quando Jesus estava caminhando, mas depois da sua morte. Capítulo 19 de João, versículo 39. Ele entende isso um pouco tarde, mas ele não deixa de entender isso. Ele não deixa de compreender isso, de se identificar com a praxis de Jesus. Olha o que ele faz. Isso é um sinal muito claro de alguém que deixou a escuridão, não faz mais questão que as pessoas identifiquem ele como um dos seguidores do Galileu, e ele faz algo assim totalmente visível para que todos possam ver, para que todos possam enxergar de uma maneira bem clara. Capítulo 19, versículo 39, diz assim, ó. Ele estava acompanhado de Nicodemos, está falando do José de Arimateia que foi pedir o corpo de Jesus. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Agora preste atenção à observação do narrador. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Ele faz questão de lembrar isso, lá do capítulo 3, para falar, é o mesmo homem. E agora o que ele está fazendo? Esse homem agora parece que ele começou a entender, começou a se comprometer com a prática de Jesus. Sim, não mais com Jesus vivo, mas com Jesus morto. Ele começou a entender isso. E aí o narrador diz, aquele que tinha visitado Jesus à noite, faz questão de sublinhar isso. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Para todo mundo ver, para todo mundo enxergar. Aí alguém olha assim, não sabia que Nicodemos era simpatizante aí do Galileu. Não sabia. A quantidade de mirra e aloés é incrível, irmãos. É muito mesmo, muito. Sabe o que é muito? Isso era a quantidade que se dava a um rei quando morria. A quantidade de quilo aqui. Parece que ele está entendendo de uma vez assim, eu não pude fazer nada
em relação a ele quando estava vivo, mas agora que morreu, e agora que eu consegui entender, e agora que eu estou compreendendo o que o Espírito está fazendo na minha vida, e consegui me identificar com a prática dele, agora eu vou tentar, pelo menos, dar a ele um sepultamento digno do que ele foi, do que ele fez, do que ele me ensinou. Por isso essa quantidade é irrisória. Eu vou dar tudo que eu posso para que ele possa ter um funeral ou um sepultamento digno de quem? De um rei. Mesmo que eu pude ter entendido isso de uma maneira atrasada, mas eu posso fazer isso e vou fazer isso. Porque agora eu consegui entender o que ele queria, o que ele ensinou e o que ele pretendia, me ensinando que eu deveria nascer de novo. Amém? Que história, viu? Ô Nicodemos, que história. Hoje, quem quer se comprometer com Jesus? Quem quer se comprometer com Jesus? Lembre-se, comprometer com Jesus não é apenas fazer igual a Nicodemos. Alguém que admira Jesus de longe, que gosta de estar em alguns lugares onde ele está, enfim. Não é essa a ideia aqui. Mas se comprometer com Jesus é o seguinte: quem aqui quer admitir, ou melhor, admite que até agora vive se escondendo de Jesus na escuridão de si mesmo? E é essa a questão. É essa a questão, queridos. É essa a questão. Quem aqui admite isso? Vamos orar? Eu não vou chamar ninguém à frente, tá bem? Mas eu quero insistir nisso com você. Você que está aqui que ainda não conseguiu entender isso também. Você que está aqui que ainda não consegui compreender, pastor, mas olha, eu vou orar para que o Espírito Santo de Deus comece a mostrar isso para você nessa noite, porque a palavra foi pregada, ela foi anunciada. E ela está dizendo o seguinte: você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa nascer de novo, porque a vida que você está levando, ela não tem sentido algum. O Nicodemos entendeu isso depois que ele morreu. Mas hoje você pode entender isso para a honra e glória do Senhor. E a questão aqui é, o que eu preciso admitir que até agora eu vivo me escondendo de Jesus, e agora eu preciso tomar uma decisão, reconhecer que Ele quer e espera que eu siga a sua prática, que eu siga o que Ele ensinou, que eu tenha condições de ser alcançado por esse Espírito que Ele nos deixou, e tudo isso vai ter um sentido novo na sua e na nossa vida. Amém? Vai ter um sentido novo para isso. Vamos orar? O Renato vai cantar aqui. Eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, tá bem? Eu vou orar bem devagarinho para você acompanhar. E se você ainda não conseguiu ter essa oportunidade, você pode usar as minhas palavras, mas só use as minhas palavras se você assim entender. Então, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E você que está aqui na igreja, que também já entendeu que a sua vida está relapsa diante de Deus, que você já reconheceu que precisa fazer algo diferente, que do jeito que está, Deus já falou para você, você não consegue, você já escuta, mas você não quer aceitar de que você precisa melhorar muito diante do Senhor, também é essa oportunidade que você tem para fazer isso nesse instante. Mas aqueles que ainda querem se comprometer com Jesus e querem nascer de novo, que você possa fazer essa oração comigo. Senhor Deus, eu entendi nesta noite que somente se comprometendo com o seu Filho, Jesus Cristo, eu posso ter uma nova vida. Que o seu Espírito comece a falar no meu coração e que ele produza em mim a prática de Jesus. Por isso, eu reconheço que necessito entregar a minha vida a Ele. E que o Espírito Santo possa estar habitando em meu coração e dando a mim condições para estar mais próximo dEle. Em nome de Jesus. Amém.
até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Por toda a minha vida, em todos meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Amém. Oração silenciosa, o culto está encerrado. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?